Fala aí, rapaziada, eu sou Marcelo Goulart, professor de Física da Escola SESC, e o nosso assunto de hoje é MUV, Movimento Uniformemente Variado. Como você já sabe, o movimento uniforme, ou MU, é um tipo de movimento que ocorre sob velocidade constante. Isso significa dizer que as velocidades média e instantânea de um móvel possuem o mesmo valor ao longo do percurso. A velocidade indica como varia a posição de um corpo em relação ao tempo. Ela também é conhecida como a taxa de variação da posição. Lembre-se, todo corpo que descreve um movimento uniforme percorrerá distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Salve galera, eu sou o Milton Alves, professor de Física da Escola SESC, e dando continuidade ao que o professor Marcelo disse, no MUV a velocidade instantânea varia, mas varia de maneira bastante específica. A principal característica do MUV é que a aceleração de um móvel que descreve esse tipo de movimento é constante. Significa dizer que a velocidade sempre aumenta ou diminui na mesma proporção. Em outras palavras, a velocidade possui variação linear no tempo. Essa variação de velocidade ocorre de acordo com a aceleração. A aceleração também é chamada de taxa de variação da velocidade. Por exemplo, se dissermos que um carro possui aceleração igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a sua velocidade aumenta de 7,5 metros por segundo em 7,5 metros por segundo a cada segundo. Isso mesmo, a velocidade aumenta 7,5 metros por segundo. Daí o segundo ao quadrado no denominador da unidade. Vale lembrar que se a aceleração é constante, as acelerações instantânea e média possuem o mesmo valor, o que é mais difícil de visualizar. Você até consegue verificar a velocidade instantânea no velocímetro de um carro, mas não é muito comum você encontrar um equipado com acelerômetro. Algo que deve estar tirando o seu sono é o seguinte: se lá no MU a posição varia linearmente no tempo, porque a velocidade é constante, como deve variar a posição no MUV, já que a velocidade também varia? As distâncias percorridas no MUV são cada vez maiores para o mesmo intervalo de tempo, se o movimento é acelerado, e são cada vez menores se o movimento é desacelerado. Assim como no MU, no MUV também é possível descrever o movimento através de funções e seus respectivos gráficos. Entretanto, como tanto a velocidade como a posição variam com o tempo, teremos uma função horária para cada uma dessas grandezas. A dedução da função horária de velocidade é feita de maneira bem simples através da definição de aceleração média. Com um pouco de álgebra, concluímos que a função horária de velocidade é dada por v igual a v0 mais at, uma função afim, onde v é a velocidade final que se deseja eventualmente descobrir, v0 é a velocidade inicial do móvel, a é a sua aceleração e t o tempo. Por exemplo, um móvel que inicia o seu movimento em repouso, ou seja, com velocidade inicial v0 igual a 0 metros por segundo, e tem aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado, terá uma função horária v igual a 7,5 vezes t, em unidades do SI. Perceba que essa função estabelece uma relação entre a velocidade instantânea do móvel e o tempo. A definição de velocidade média independe do tipo de movimento analisado e pode ser sempre obtida através da razão entre o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT. A função horária de posição de um objeto qualquer que descreve um movimento uniformemente variado é dada por S igual a S0 mais V0 vezes T mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. Portanto, trata-se de uma função quadrática. A dedução dessa função é um pouquinho mais complicada e pode ser demonstrada com calma de acordo com o interesse individual em um momento mais oportuno, ok? S é a posição final. S0 é a posição inicial do móvel, V0 é a velocidade inicial, A aceleração e T um instante de tempo. Se utilizarmos o exemplo anterior, V0 igual a 0 metros por segundo e a aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado, e considerarmos a posição inicial S0 igual a 0 metros, o móvel terá uma função horária de posição S igual a 3,25 vezes T ao quadrado. Perceba que o coeficiente de t ao quadrado é a metade da aceleração. Perceba que a velocidade média no intervalo de 0 a 4 segundos desse nosso exemplo é de 15 metros por segundo, e que quando o movimento for uniformemente variado, também pode ser obtida pela média aritmética entre as velocidades inicial v0 e a velocidade final v, ao final de 4 segundos. Novamente, quem tiver interesse em saber de onde vem essa relação, procure um professor de física nos atendimentos. Como no MUV a velocidade varia linearmente com o tempo e pode ser expressa por uma função do primeiro grau,
O seu gráfico em relação ao tempo será uma reta crescente se a aceleração for positiva ou decrescente se a aceleração for negativa. Já a posição em função do tempo no move, que é representada matematicamente por uma função do segundo grau, possui um gráfico que é uma parábola, com concavidade para cima se a aceleração for positiva ou para baixo se a aceleração for negativa. O gráfico da aceleração em função do tempo no move será uma reta paralela ao eixo das abscissas, acima do eixo t se a aceleração for positiva, abaixo de t se a aceleração for negativa. Os gráficos de posição, velocidade e aceleração em função do tempo são complementares e possuem extrema coerência entre si para um mesmo móvel. Por exemplo, é possível identificar um instante de tempo em que um móvel para de se mover, ou até mesmo quando inverte o sentido de movimento, tanto pelo gráfico S versus t, quanto pelo gráfico V versus t. Bem como se o móvel acelera ou desacelera, e até mesmo se está parado ou se move com velocidade constante, como você viu lá no mu. Quando o movimento é variado, ou seja, quando há variação de velocidade, ele pode ser classificado em acelerado e retardado, que é a mesma coisa que desacelerado. Entretanto, para saber se o movimento é acelerado ou retardado, não dá para avaliar apenas o sinal da aceleração. Você precisa também avaliar o sinal da velocidade, que nos diz se o movimento é progressivo ou retrógrado. O móvel estará acelerado sempre que o sinal da velocidade for igual ao da aceleração, e vai estar retardado sempre que a velocidade e a aceleração possuírem sinais opostos. Por exemplo, se o móvel possui velocidade positiva e aceleração positiva, o seu movimento será progressivo por conta do sinal da velocidade e será acelerado, pois o sinal da aceleração é igual ao da velocidade. Portanto, se um móvel possui velocidade positiva e aceleração negativa, ele terá um movimento progressivo e retardado. Pense no objeto lançado para cima enquanto ele sobe. O móvel terá um movimento retrógrado e retardado se a velocidade for negativa e a aceleração for positiva. E terá um movimento retrógrado e acelerado se tanto a velocidade quanto a aceleração forem negativas. Para esse último caso, pense num corpo em queda livre. Os sinais da velocidade e da aceleração estão associados ao referencial adotado para a análise do movimento. Por exemplo, você pode muito bem dizer que um objeto que se move para a esquerda está andando para frente e ganha posições enquanto se move, e que esse é, portanto, o sentido positivo da trajetória. Existe uma equação muito famosa conhecida como equação de Torricelli. Ela relaciona as velocidades inicial e final, o deslocamento e a aceleração do móvel. O que mais se destaca nessa equação é que o tempo t não aparece. A equação de Torricelli é dada por v² igual a v0² mais 2 vezes a vezes ΔS, e pode ser deduzida mesclando as funções horárias de posição e de velocidade do move. Uma forma de fazer isso é isolar o t na função horária de velocidade e substituir a expressão encontrada para ele na função horária de posição, e daí então desenvolver algebricamente. A mesma equação ainda pode ser obtida pelo princípio da conservação de energia ou pelo teorema da energia cinética. Você poderá conferir quando estudar energia mecânica em breve. Então, galera, por hoje a gente fica por aqui. É muito importante que você tome nota de tudo que você viu na aula de hoje e faça um registro no seu caderno. Eu sei que tem muita informação, mas vamos com calma. A gente vai tirar dúvida de tudo isso que apareceu hoje, que possa parecer um pouco estranho, tudo bem? E resolver muitos problemas também, tá legal? Vamos juntos, rapaziada. Um forte abraço pra vocês e até a próxima, hein? Tchau, tchau!